Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, graça e paz a todos. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Esta é a primeira parte da nossa aula virtual, a exposição do conteúdo. Aqui lemos a Bíblia juntos e analisamos quase que versículo por versículo a mensagem do texto. Mas lembre-se que é muito importante também participar de uma de nossas salas de bate-papo pedagógico. Eu, pastor Josias e o diácono José Elias, usamos a ferramenta Google Meet e mediamos uma conversa muito legal sobre tudo o que descobrimos juntos aqui. É a oportunidade que nós temos de aprender com você também. Trocamos informações e todos crescemos espiritualmente. Acesse o nosso site e saiba quais são os horários disponíveis e o que você precisa fazer para participar, ok? Encerramos em nosso último encontro a primeira metade do Apocalipse. Até o final do capítulo 11, as igrejas primitivas da província romana da Ásia Menor são alertadas de suas fraquezas e estimuladas a serem fiéis, reconhecendo sempre a autoridade e o poder de Deus para conduzir a história, conforme os seus desígnios. Vimos também as mensagens de Deus para o seu povo contida nos 7 selos, bem como os anúncios da manifestação da justiça de Deus, constantemente atuante sobre a humanidade, reveladas no toque das 7 trombetas, que culmina com a exaltação da soberania absoluta de Deus sobre todos os reinos e com o glorioso cumprimento de suas promessas. Enfim, esta primeira sessão do livro traz mensagens de conforto e consolo para os crentes perseguidos pelo Império Romano, lembrando a eles que as nações virão a ser do Senhor Jesus e que a hora do julgamento vem, trazendo galardão para os fiéis e castigo para os ímpios. A partir do capítulo 12, o drama começa a ser reapresentado, apontando os pormenores do conflito universal de Satanás e seus seguidores contra Deus e seu povo, para mostrar como será alcançada a vitória final do Senhor. Logo no início, já nos deparamos com 4 batalhas, que acontecem no plano da eternidade, mas são reveladas aos homens através das visões de João. Neste conflito, ele vê uma mulher radiante e sua descendência, o dragão com seus aliados, a primeira e a segunda bestas, que tudo fazem para destruir a mulher e os seus filhos. Mas as forças de Deus, o cordeiro e a foice, saem vitoriosos, como nós veremos em maiores detalhes na próxima aula. Vamos lá? Confira em sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, verso 1. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um menino homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Este é o relato da primeira batalha que Satanás empreendeu para destruir na terra o Filho de Deus. O inimigo, também chamado de Lúcifer, Belzebu e acusador na palavra de Deus, é sinistramente descrito como um dragão vermelho, cor de sangue e da guerra, tem 7 cabeças, o que simboliza grande astúcia e resistência, e tem 10 chifres, que simbolizam o seu grande poder. 7 diademas, como os que os reis usavam, símbolo de muito poder e autoridade, mostrados na feroz ação de derrubar com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, mas que também evidencia a limitação do seu poder.
A mulher vestida de sol representa Israel, a nação escolhida por Deus para abrigar o varão que regeria as nações com cetro de ferro, uma clara representação de Jesus Cristo. Vejam quantas vezes Satanás tentou impedir que o plano de Deus para a salvação do homem fosse consumado. Durante a escravidão no Egito, o faraó se propôs a assassinar os meninos hebreus, mas Moisés foi preservado. No cativeiro persa, se não fosse a ação de Deus através da rainha Ester, os judeus teriam sido mortos no plano macabro de Mardoqueu. Depois, a tentativa de extinguir a cultura judaica com Antíoco Epifânio, que levou à revolta dos macabeus. Tendo falhado em impedir a formação do povo judeu e o nascimento do Filho de Deus, Satanás movimentou suas forças para matá-lo ainda criança, usando Herodes como instrumento. Quis desviá-lo do seu ministério, tentando-o no deserto, e muitas vezes tentou matá-lo antes da cruz, usando multidões enfurecidas. Quando por fim o viu morto na cruz, pensou que havia triunfado, mas Cristo foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono, uma linguagem simbólica para mostrar que Jesus ressuscitou e subiu aos céus para ser exaltado e para ficar à destra de Deus. Embora os estudiosos não sejam unânimes quanto a isso, a cena da mulher que foge para o deserto parece indicar que Satanás, não tendo tido sucesso nos seus planos, resolveu atacar furiosamente a nação de Israel para destruir. Na verdade, Jesus mesmo já nos havia alertado que Jerusalém seria invadida e que o templo seria destruído. Não ficará pedra sobre pedra, lembra? Os judeus foram dispersos pelo mundo durante muitos e muitos anos, mas foram alimentados por Deus, em especial durante o Holocausto, quando Hitler, mais um agente de Satanás, tentou também eliminar o povo judeu. Uma referência que continuaremos a ver um pouco mais adiante. No finalzinho do relato dessa primeira batalha que Satanás perdeu, é dito que o sustento de Deus durou 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. A mesma ideia que aparecerá no versículo 14 mais adiante, no símbolo um tempo, tempos e metade de um tempo. Lembre-se que expliquei na aula anterior que 3,5 é o número usado nos escritos apocalípticos para simbolizar uma coisa vaga, incerta, indefinida e também desordem e perturbação. Fracassando em sua investida contra o Senhor Jesus e contra a nação judaica, que foi preservada por Deus, como nos mostra a história, Satanás ousou atacar o próprio céu, mas ele e os seus anjos foram repelidos por Miguel e os seus anjos. Verso 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa batalha aconteceu na esfera fora do tempo e do espaço, fora da nossa realidade histórica. Como afirma Ray Summers, não é um relato histórico do estado original do diabo e de sua queda, mas sim uma representação apocalíptica que nos dá a ideia dos esforços do inimigo no sentido de se opor a Cristo e à criação de Deus. De alguma forma, existe também a ideia de que Satanás tinha a oportunidade de comparecer diante do Criador e acusar os servos de Deus, como fizera com Jó e como fazia com os cristãos. Mas foi vencido pelo testemunho deles, os quais permaneciam fiéis a Deus mesmo diante da morte. Agora, o diabo e os seus anjos foram derrotados também no céu e definitivamente expulsos e impedidos de outra vez lá entrar. Uma cena que pode ter sido testemunhada por Jesus. Vale a pena conferir o texto em Lucas capítulo 10, verso 18.
O fato é que o inimigo não pode mais fazer nenhuma acusação contra os santos de Deus no céu. E justamente por isso, sua precipitação sobre a terra não deve ser motivo de pavor, mas de alegria, porque essa foi sua derrota definitiva, como ele mesmo já sabe. Derrotado em 2 batalhas, Satanás se mete agora em uma terceira empreitada e descarrega sua fúria contra a mulher que deu à luz o Cristo. Verso 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Aqui novamente vemos a imaginação apocalíptica. Precipitado sobre a terra, o acusador lançou-se contra a mulher. O que isso significa? Que ele atacou a nação de Israel para destruí-la. A história nos mostra que no ano 70 da era cristã, o general romano Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, deixou a cidade em ruínas. Os judeus mais uma vez foram espalhados pelo mundo e a nação deixou de existir até 1948, após a Segunda Guerra Mundial, quando a ONU reconheceu oficialmente o Estado de Israel. Estudiosos da Bíblia entendem que a figura do deserto significa o mundo inteiro em que o povo hebreu se espalhou. Já mencionei antes, mas vale a pena repetir. A expressão tempo, tempos e metade de um tempo significa um longo período da história de duração desconhecida, porém pré-determinada por Deus. As asas que a mulher, ou seja, a nação recebeu, significam rapidez e segurança para escapar. E o rio de águas lançado por Satanás contra Israel significa a grande intensidade de fúria com que ele a atacou. Lembrem-se que o centro e o propósito do plano de Deus é Jesus e não os judeus. O objetivo desta cena não é nos mostrar o destino dos judeus, mas revelar os esforços do diabo nessa guerra tremenda. O que também não nos tira a alegria de ver como o povo de Israel tem sido milagrosamente preservado por Deus por quase 2000 anos, a despeito das ferozes perseguições a que tem sido submetido por outros povos. Esta é a terceira batalha que ele perde, mas o inimigo não se dá por vencido e se atira agora a outra batalha, desta vez dirigida contra os cristãos. Ele não estará sozinho, convocou aliados para ajudá-lo nessa quarta batalha da terrível guerra. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Os crentes estão perfeitamente identificados neste versículo. Satanás não conseguiu evitar que o plano de redenção de Deus seguisse o seu curso. A nação sobreviveu, Jesus nasceu e cumpriu com louvor sua missão. Satanás atacou o céu e foi derrotado. Falhou também na tentativa de exterminar o povo judeu e agora se lança contra toda a sua semente. Com esta visão, Jesus nos mostra exatamente em que parte do drama nós estamos. O momento em que Satanás, enfurecido, faz guerra contra a semente de Israel, que somos nós, os crentes em Jesus, aqueles que guardamos os mandamentos de Deus e formamos o Israel espiritual de Deus. É óbvio que essa batalha ainda está em curso e todos estamos envolvidos, mas a guerra já foi vencida. Nós conhecemos o resultado final. Jesus Cristo é o grande vitorioso e nos dá a vitória com ele. Como diz Paulo em sua carta aos Romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? No final do capítulo, João viu o dragão sair de cena e então ali na praia, junto do mar, contemplando as turbulentas águas, viu sair dali uma besta de aspecto horrível. Vejamos como ele a descreveu. Capítulo 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso
e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver que ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Das muitas partes discutidas no livro do Apocalipse, acredito que esta seja a que mais desperta a curiosidade e a imaginação das pessoas, que, mal interpretando e maltratando o texto bíblico, especulam, entre outras coisas, sobre a identidade desta besta. Frequentemente, se chama a primeira besta de um anticristo, porque apareceu na cena como um deus rival a Cristo, embora esta palavra não seja empregada no Apocalipse. Os futuristas acham que aqui temos a representação de algum governante excessivamente mau que surgirá um pouco antes da segunda volta de Cristo. Esse sistema de interpretação também acredita na reestruturação da nação judaica, na reconstrução do Templo de Jerusalém e a instituição do culto sacrificial, até que este pacto de paz seja quebrada pelo anticristo na metade da tribulação. Os históricos veem na figura da besta a representação da apostasia da Igreja Católica, que, teoricamente, se opõe ao verdadeiro cristianismo, conforme se atesta principalmente durante a Idade Média, também chamada de Idade das Trevas. Mas o fato é que nada disso contribui para consolar e fortalecer os cristãos que estavam sendo duramente perseguidos por Roma. Os pesquisadores Valtair Miranda, Delcir de Souza Lima, Ray Summers, e eu concordo com eles, acreditamos que esta besta é a representação simbólica do imperador romano, que à época era Domiciano. Suas 7 cabeças representam sua tremenda resistência, os 10 chifres, o seu enorme poder, e os diademas, sua realeza e autoridade. Todo o poder de que o imperador romano dispunha fora conferido a ele pelo próprio Satanás, durante um tempo. Um bocado da natureza de várias feras, um pouco do leão, um pouco do leopardo, um pouco do urso, também se manifestavam nele. Ele blasfemou contra Deus e contra o seu santo nome, e contra o seu santuário. Exigia que se dirigissem a ele como supremo Deus e Senhor, e era cultuado por todos, alguns judeus inclusive, exceto pelos verdadeiros cristãos, aqueles que tinham seus nomes inscritos no livro da vida, graças ao sacrifício do Cordeiro, uma manifestação do amor e da providência de Deus, válida para a eternidade, que nem mesmo o imperador, com toda a sua ferocidade, poderia alterar. O conselho dado àqueles cristãos é que deveriam suportar com paciência o peso amargo das perseguições, confiando na execução da vingança de Deus e na aplicação implacável da sua justiça. Na sequência, João vê o segundo aliado do dragão, a besta que subiu da terra. Verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta,
para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres, os escravos, fez com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendido, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Aliada ao dragão, o diabo, a primeira besta, o imperador Domiciano, surge a segunda besta, para com eles entrar na guerra de extermínio aos cristãos. Esta também é um animal incomum, pois tem 2 chifres de cordeiro, mas quando fala ouve-se a voz do dragão. Também tem o poder da primeira besta que recebeu do dragão, e a sua tarefa principal é fazer com que todos cultuem a primeira besta. Ela aplica um sinal em cada indivíduo que se submete a esse culto, e os que se recusam a fazê-lo são proibidos de comprar e vender nos mercados. E agora, o que temos aqui? Todas essas características parecem identificar a segunda besta com a Concília Romana, um grupo de funcionários do governo instituída na Ásia Menor, encarregada de promover o culto ao imperador, erguendo altares, construindo estátuas e multiplicando miniaturas de sua imagem, espalhando-as por todas as províncias do império. Cristo tinha seus profetas, apóstolos e discípulos para levarem adiante sua doutrina redentora. O anticristo também tinha seus falsos profetas para disseminar suas heresias. João e seus leitores sabiam muito bem o que significava o culto ao imperador, organizado e imposto com maior força na Ásia Menor que em qualquer outra parte de Roma. Essa comissão instituiu um sinal na mão ou na testa, segundo o costume de algumas religiões pagãs, para distinguir os fiéis adoradores do imperador. O sinal era o nome do imperador. João apresenta o nome com o número simbólico 666. Ao longo da história, muitos futuristas e históricos já se aventuraram a desenvolver métodos matemáticos e cabalísticos para descobrir quem é a pessoa ou poder simbolizado pelo número 666, chegando a muitos papas e diversas personalidades políticas, o que se revelou uma grande perda de tempo, porque João aqui não está preocupado com o nome, mas com o número. Você deve lembrar que os orientais se impressionavam muito com aquilo que os números significavam. E o número 6 desperta um temor especial em seus corações. Era quase 7, o número da perfeição. Mas como faltava para isso, era tido como um número mau, sinal de desgraças e ruínas. Imagine agora o número 6 repetido 3 vezes. O significado seria algo como um poder maligno muito forte, o maior de todos, um destino tão calamitoso que não poderia haver nada pior. Assim, o número 666 é o mal elevado à mais alta potência. A besta que João deu este número representava a combinação da operação maligna corporificada no poder político com a religião falsa. Summers ensina que esta cadeia de números, 666, representava para os cristãos alguma coisa muito desagradável, má, terrível e brutal. E esta alguma coisa era o perseguidor, o senhor de Roma e o seu diabólico culto imposto a ferro e fogo. Se o número deve aplicar-se a um homem, nos parece bem claro que este homem era Domiciano, monstro do pecado, da crueldade e da degradação. Quem não tivesse o sinal não poderia comprar ou vender, mas também não poderia casar, deixar legados, transferir propriedades, nada disso. Homenagear e cultuar o imperador era um verdadeiro teste para cada atividade diária. Tente você avaliar por um instante a situação dramática e aterrorizante vivida por nossos irmãos naquele tempo. Esta segunda besta tinha apenas 2 chifres, que significa que o seu poder era menor que o da primeira besta, a quem se subordinava. Ela representava e ainda representa a falsa religião que, associada e subordinada ao poder de um Estado,
destina-se a promover a adoração de homens que se divinizam a si próprios ou impõem adoração a deuses falsos no lugar do único e verdadeiro Deus. O que vimos nesses 2 capítulos são 3 elementos distintos dos exércitos do mal, empenhados na guerra contra Deus e os seus servos. Primeiro, o dragão, que é identificado como o diabo e toda a sua astúcia, poder e malignidade. Depois, a primeira besta, que tipifica o terrível imperador Domiciano, que recebe do diabo todo o seu poder. E, por fim, a segunda besta, que representa a Concília Romana, aquela organização que tem um aspecto religioso por fora, mas interiormente é demoníaca, promovendo o culto ao imperador e punindo aqueles que se opusessem a adorá-lo. Todo servo do Senhor Jesus precisa ter em mente que a vida cristã se desenvolve em épocas diferentes, mas sobre a mesma tensão da realidade do conflito de Satanás contra Deus e seus filhos. Nós estamos vivendo dentro da história, na fase caracterizada pelo intenso combate e investidas do inimigo contra os servos de Deus no mundo. E por isso, precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, como aprendemos com Paulo em sua carta aos Efésios. Revistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. As perseguições movidas contra os crentes e Cristo através dos séculos, até os nossos dias, são manifestações desses conflitos. Lembremos-nos da Inquisição, de Hitler, da dura vida dos cristãos nos países comunistas e islâmicos, sempre muito hostis ao cristianismo. Por hoje é só, pessoal. Iremos ficar por aqui, nos preparando para as visões do capítulo 14, que fizeram e ainda fazem saltar de alegria os corações abatidos e atribulados dos servos do Senhor, que vivem sob implacável e sanguinária perseguição. Serão 7 visões registradas no capítulo 14, para que os crentes do passado e do presente sejam encorajados a perseverar. Muito obrigado por sua companhia. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, nosso Redentor e Senhor, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com você, sua família e todo o restante do povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Uma boa semana a todos!